Eu sempre falo isso para os pais de autistas, né. Eu vejo pais de autistas que nunca se importaram com o autismo, recebem o diagnóstico de autismo, e se o Arthur agora falar: "Olha, como é que é essa doença?". "Doença? Que absurdo, por que você Hum. está falando isso?". "Calma, o que que você estudou até o seu filho receber o O cara fica diagnóstico?". ressentido, né. Exato, então acho que essa é a primeira questão que eu queria deixar vocês muito confortáveis, que assim. Pois é, aí geralmente a jornada do pai ou mãe de autista, né, principalmente mãe, que é quase sempre, pra não falar sempre, né, quase sempre que tanca um filho autista, né, infelizmente, né, da pauta das mães, não gosto muito desse termo, né, mas é o que elas usam, mães atípicas, né, mas que no final é mãe de pessoa com deficiência, aqui mais especificamente mãe de pessoa autista. Quando vai pesquisar alguma coisa, geralmente é porque o professor ou alguém da escola falou que o próprio filho, né, tá tendo dificuldade e tudo mais, e a pessoa vai, às vezes, primeiro no Google pesquisar, aí cai em sites, por exemplo, como o próprio CBI Miami, que ensina muito lixo, gente. Assim, não é por nada não, né, mas não só tem o CBI Miami, aí de repente acaba caindo numa revista Autismo da vida, né, que tem até algumas coisas interessantes, mas ainda tem bastantes resquícios do modelo biomédico, né, da deficiência. Então, gente, aí depois vai pro psiquiatra, sabe? Então, o psiquiatra também já não estuda muita coisa sobre o espectro autista, o neuropediatra às vezes também não, né? Então, é uma soma de fatores que forma esse megazord aí de problemas aí de desinformação voltadas à temática do espectro autista, né? Então, infelizmente. Sim, vocês têm o direito, e eu acho que é oportuno vocês perguntarem da forma que vocês se sentirem bem, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de militar, que infelizmente dentro do autismo também tem uma militância. Ah, Uhum. porque esse símbolo tem que ser agora o símbolo do infinito, que o símbolo do quebra-cabeça não faz mais sentido. Fala, sossega, vamos fazer o que realmente importa, vamos Nossa. viabilizar, vamos achar uma PAI pra Os gente caras tão contribuir. preocupado com o Exato. design da É, parada, né, Aham. exato. do Não, e isso tratamento, né. acaba E de design o Brasil Paralelo sabe muito bem, né, vamos lá, né, ele falou muito por alto, o Thiago Castro, mas basicamente ele fala sobre o embate entre os símbolos do espectro autista. Hoje em voga, né, atualmente, existem 2 símbolos principais, que é o símbolo da fita com quebra-cabeça, e o segundo, que é o símbolo do infinito com uma estampa de arco-íris. Eu já fiz um vídeo vou deixar aqui no card, sobre os símbolos do espectro autista. Tem outros símbolos, né? Esses 2 que eu falei agora são os principais, os mais recentes. Mas em resumo, o símbolo da fita com a estampa de quebra-cabeça, ele uma variação de um símbolo de quebra-cabeça da Autism Speaks, que é uma organização, né, estadunidense de pais de autistas, onde o discurso é extremamente biomédico, é um discurso eugenista, sabe? Sem tirar nem pôr, é eugenia, porque eles querem promover a cura do autismo, é aquilo. Amo meu filho, mas eu não amo o autismo do meu filho, então, enfim. No final, quer normalizar o autista, o próprio filho, porque no final não ama o autista, e isso acabou se materializando hoje, né, nesse símbolo de fita com a estampa de quebra-cabeça, né? Ou seja, representando o modelo biomédico do espectro autista, né? E o segundo símbolo é o símbolo da neurodiversidade, um símbolo que foi criado pelos próprios autistas e depois foi corroborado esse símbolo por outras neurodivergências. Então, começou pelo espectro autista e hoje outras neurodivergências acabam utilizando, né? Ou seja, autista, TDAH, dislexia, descalculia, a própria gagueira, né, no caso que é uma outra neurodivergência, né, vocês já viram os vídeos que eu faço com a Bruna Gago do canal Transgressão, ela fala muito sobre isso, né, então é um símbolo que visa, né, uma materialização de toda essa ideia do modelo social da deficiência aplicado à neurodiversidade, né, então existe até o conceito, né,
acadêmico, né, da neurodiversidade colocado pela Judy Singer, né, ainda no século passado, né, obviamente eu vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, né. Então, é isso, gente. Tem esse embate, não significa que é uma luta menor, né? Na verdade, é uma luta que representa ideias, né? Assim como o Brasil Paralelo faz, né? Então, eles utilizam de design, de signos, né, para representar ideias, né? Isso aí, o campo da semiótica explica muito bem, que é o estudo dos signos, né, das imagens e como essas imagens são lidas, né, ou seja, são percebidas pela sociedade. Então, não é uma simples luta estética, né? É um embate muito mais no campo das ideias, né, ou de perspectivas, né, de sociedade, né, uma que é o símbolo da fita com estampa de quebra-cabeça representando uma opressão a essas neurodivergências, né, aqui especialmente o espectro autista, enquanto a outra, o símbolo do infinito, né, símbolo da neurodiversidade, representando a emancipação desse mesmo público, né? Desse mesmo recorte populacional. Então, assim, não é uma luta menor, né? Inclusive, eu já fiz um outro vídeo falando sobre a existência de símbolo do quebra-cabeça ou do símbolo da neurodiversidade junto com o símbolo da deficiência, que, enfim, explico melhor nesse vídeo, mas em resumo, tentam separar uma coisa da outra, sendo que espectro autista é uma deficiência, né? Para todos os fins legais até. Mas é aquilo, né? A gente vai tentando desmistificar, né? Ele fala, o Thiago, né? O Thiago Castro fala de uma maneira muito, muito convincente, né? E eu tô aqui justamente para desmistificar alguma das falas dele, né? Vai ter um corte seco agora, né? Porque são 11 horas da noite, queria fazer isso numa tacada só, mas enfim, eu sou uma pessoa autista ferrada e a gente ainda tá no minuto 11, 13 de mais de uma hora de vídeo, mas vocês não vão perceber esse tempo passando porque eu só fazer assim, eu volto. Então vamos continuando aqui nessa saga, já é outro dia, um novo dia, raiou, o sol já nasceu na fazendinha, vamos continuando nesta bagaça pra gente analisar este vídeo. Vamos lá, gente. Não, e isso acaba fazendo as pessoas ficarem tão pisando ovos que elas não vão nem querer falar daquilo, não vão nem querer ouvir, não vão nem se interessar por aquilo, ainda vão tomar ranço do assunto. Exatamente. E aí daqui a pouco começa os ditos, né? Agora tudo é autismo, essas coisas todas. Exatamente. Vamos entrar nisso. Vamos. Sobre os níveis, né? O nível de autismo, ele é mais para determinar nível de suporte de tratamento do que necessariamente o nível que eu estou comprometido. Vamos pegar, por exemplo, uma criança de 2 anos, o meu Noah. Com 2 anos não falava, não socializava, seletividade alimentar, alteração sensorial, não pisava na areia, não pisava na grama, não pegava geleca sensorial, como eu expliquei. Então, o nível de suporte dele era um suporte 3. Ele precisava de muitas horas de terapia por um certo período. São 3? Vai até que nível? Até assim? 3. Até tá? 3. Ou poderia ser leve, moderado, severo, né? O dele era mais acentuado. Assim, seria o nível 3 de suporte. Em outrora, é que hoje o CID mudou, mas em outrora seria conhecido como severo ou nível 3 de suporte. Então, esse nível de suporte é para determinar a quantidade de terapias. Então, ele recebeu 40 horas de terapias semanais, e a gente vai explicar um pouquinho, porque às vezes fala, como assim 40 horas? Tá, antes dele entrar na parte de 40 horas, eu vou falar algumas coisas. O que ele fala realmente faz sentido. Existe realmente os níveis de suporte dentro do espectro autista. Inclusive, o próprio modelo biomédico utiliza. E o modelo social ainda, em certa medida, usa mais para facilitar na explicação. Que, assim, o nível de suporte, na verdade, ao contrário do que ele disse, não serve necessariamente para intervenção de terapia. É justamente para fazer com que seja a própria pessoa autista ou as pessoas ao redor reconheçam o nível
né, a intensidade de que esse suporte deve existir, no caso. E por que eu falo que o modelo social da deficiência não necessariamente usa a todo momento? Porque os níveis de suporte é uma simplificação de todo um suporte que a pessoa possa ou não utilizar para trazer acessibilidade para o dia a dia dela. Por exemplo, às vezes a pessoa é autista e ela tem uma hipersensibilidade sensorial, né? Pleonasmo, né? Hipersensibilidade sensorial é meio que a mesma coisa, mas enfim, vocês entenderam. A hipersensibilidade tem em algum sentido do corpo, vou dar um exemplo, ao som, enquanto outra pessoa que não necessariamente vai ter uma hipersensibilidade ao som, possa ter hipersensibilidade em algum outro sentido, por exemplo, a luz. E tem uma terceira pessoa que pode não ter hipersensibilidade, mas ao contrário, pode ter a hipossensibilidade, ou seja, como eu falei antes, é uma desregulação sensorial, né, um transtorno do processamento sensorial, e que faz com que a pessoa, nesse caso, nesse autista, né, nesse terceiro exemplo, tenha uma sensorialidade abaixo, ou seja, ela sente menos. Então, ela não vai ter, por exemplo, questões ligadas ao som, e não vai ter questões ligadas à luz. Enfim, tanto que existem até casos de pessoas que esbarram em objetos e nem sabem, porque não tem hipersensibilidade, né? Pelo contrário, tem uma hipossensibilidade ao toque, que mesmo com o fato de esbarrar em um objeto, não significa que ela vai sentir, ela só vai ver o machucado depois, só vai ver o braço roxo depois, a perna roxa depois, né? Tô dando um exemplo só dentro do TPS. Vou dar um outro exemplo. Às vezes uma característica da pessoa autista que sobressai a questão de comportamentos restritivos e repetitivos, né, de acordo com os manuais médicos, obviamente. Enquanto isso, uma outra pessoa pode pegar mais na questão da socialização. E mesmo esses dois exemplos, podem ter outros exemplos, sejam níveis abaixo ou níveis acima. Então, assim, por isso que, geralmente, quando você vai ver uma pessoa autista falando nas redes sociais, na internet, na mídia, enfim, ela geralmente vai falar que não existe autista todo igual. Cada autista é único. E apesar de, ainda no modelo biométrico, ter aquelas características que servem para critério diagnóstico, vão ser de intensidades diferentes. Aí que entra os níveis de suporte, que os níveis de suporte, elas são só uma simplificação de um processo muito mais complexo, né? Inclusive, por isso que vários ativistas autistas que seguem o modelo social da deficiência não costumam usar esse termo, justamente porque nem esse termo é um termo 100% correto, entre aspas, né? Então, vários autistas vão defender, por exemplo, a tese de que não existe níveis de suporte 1, 2 e 3. Justamente porque são só simplificações que no máximo facilitam nenhuma explicação, como no próprio caso que o Thiago Castro está dando. Outro ponto, a questão do nível leve, moderado e severo. Era um termo muito utilizado, ainda usado até hoje, na verdade, pelos psiquiatras, está caindo em desuso aos poucos, ou seja, conta-gotas, que é a mesma explicação dos níveis de suporte, só que de uma maneira muito mais patologizante, né? Porque uma coisa é você falar que é autista nível 1, 2 ou 3 de suporte, outra coisa é você falar que é autista leve, moderado e severo, né? Dá uma carga mais de doença para uma condição que faz parte só da neurodiversidade humana.